Bem-vindos a mais um Checkmate aqui no novo canal, onde quinzenalmente o mundo do xadrez nacional e internacional está em destaque. E quanto ao xadrez nacional, destaque para a realização do Campeonato Nacional de Partidas Semi-Rápidas por Equipas da época 2021-2022, com este a decorrer na Marinha Grande este sábado, dia 29 de janeiro de 2022. O pavilhão do Sport Operário Marinhense recebe esta competição coletiva, com a primeira das 7 rondas a ter início pelas 10 horas e 40 minutos. A sétima e última ronda tem início previsto para as 17 horas e 20 minutos, no final da qual será conhecida a equipa vencedora. Na edição de 2020-2021, a equipa campeã foi a equipa da Associação de Xadrez da Torre de Montemor Novo, sendo vice-campeã a equipa dos Estrelas de São João de Brito, e o grupo desportivo dos Ferroviários do Barreiro ocupou o degrau mais baixo do pódio. O primeiro prazo de inscrição decorre até ao dia 26 de janeiro e o segundo prazo estende-se até ao dia 28 de janeiro, sendo as inscrições efetuadas através da plataforma da Federação Portuguesa de Xadrez, sendo necessária alguma atenção das equipas aos constrangimentos impostos pelas medidas de combate à pandemia da Covid-19. De acordo com a informação divulgada pela Federação Portuguesa de Xadrez, cada clube poderá apenas inscrever uma equipa, sendo esta limitação decorrente da situação pandémica. A pandemia da Covid-19 levou também a Federação Portuguesa de Xadrez a adiar a realização da primeira ronda da Taça de Portugal por equipas. A nova data para a realização dos primeiros lances da 43ª edição da Taça de Portugal é o dia 12 de fevereiro, se a evolução da pandemia da Covid-19 assim o permitir. Ainda no plano da Federação Portuguesa de Xadrez, mas no campo da formação, teve início no dia 17 de janeiro a primeira de duas ações de formação destinadas a professores. Estas ações decorrem em contexto online, estando a primeira, iniciada no dia 17 de janeiro, focada na utilização do programa Swiss Manager na gestão de torneios de xadrez. A segunda realiza-se nos dias 31 de janeiro e 2 e 3 de fevereiro, com a temática em destaque a ser a arbitragem e o ajuizamento no jogo de xadrez. A participação é gratuita, mas sujeita a uma inscrição prévia, estando todas as informações disponíveis no site da Federação Portuguesa de Xadrez. No plano do xadrez internacional, arrancou no passado dia 14 de janeiro a 84ª edição do Tata Steel Chess, com o tradicional torneio dos Países Baixos a decorrer até ao próximo dia 30 de janeiro. Esta edição tem novamente duas competições a decorrerem em simultâneo. O Masters, onde competem 14 grandes mestres, com destaque para o grande mestre norueguês e atual campeão mundial absoluto Magnus Carlsen. Da lista de participantes desta competição de Masters, além de Magnus Carlsen, fazem parte Fabiano Caruana, Anish Giri, Jan-Christoph Duda, Sergei Karyakin, Daniel Dubov, bem como o vencedor da edição de 2021, Jordan Van Forest. Já na competição Challengers, são também 14 os xadrezistas envolvidos na luta pelo triunfo, na competição onde marcam presença alguns dos jovens talentos da modalidade. Até ao dia 30 de janeiro, a localidade de Uijikanzi acolhe mais uma vez um select naipe de grandes mestres do xadrez mundial, com a luta nos tabuleiros a ser ao mais alto nível. E na região do Tâmega, Sousa e Douro, a situação pandémica levou o município de Felgueiras a adiar a realização da segunda etapa do primeiro campeonato Felgueiras Xadrez, com a nova data a ser anunciada brevemente. E no xadrez passo a passo de hoje, temos uma situação de mate em 3, com as peças brancas a alcançarem o checkmate em 3 lances. O primeiro lance das brancas será mover a torre de E2 para E8 e assim colocarem uma ameaça sobre a dama preta, a qual não se pode mover porque assim o rei iria ficar em xeque e, portanto, iremos ter a vez das pretas efetuarem o seu lance, sendo que há também aqui uma ameaça da dama à casa G7, que, protegida pelo peão em H6, efetua também checkmate. Portanto, o lance das pretas será a torre preta de A8, efetua a captura da torre branca na casa E8, e, portanto, é a vez das brancas jogarem. E aqui, novamente, as brancas movem a torre, neste caso a torre de E1 para E8,
efetuam a captura e novamente uma ameaça à dama preta, com a dama branca a também ter a possibilidade de efetuar checkmate na casa G7. Mover a dama está fora de questão e, portanto, pelo menos no que respeita à captura da dama branca, e então resta aqui a captura da torre branca posicionada em E8 e agora as peças brancas com o lance de dama G7 efetuam checkmate. E assim, passo a passo, poderemos evoluir no tabuleiro. Estamos de regresso a este checkmate para a entrevista com Susana Ferreira. Ela é investigadora, é xadrezista e é também uma das responsáveis pela secção de xadrez do Beira-Mar e está aqui para nos falar também do seu percurso nesta modalidade. Susana, muito obrigado por estar cá, por vir aqui ao Checkmate no novo canal para falar do xadrez e começamos exatamente pelo seu percurso no xadrez. Como entrou no xadrez? Olá Vítor, obrigada pelo convite. Acho muito interessante este tipo de entrevistas. A promoção do xadrez é ótima. Como é que eu comecei no xadrez? Acho que é uma história engraçada. Foi quando éramos pequenos, quando eu tinha cerca de 7 anos, eu e os meus irmãos, tenho 2 irmãos, fomos de férias com os nossos pais para o Algarve. E não havia televisão. Então o nosso pai, que sabia jogar xadrez, ensinou-nos a jogar xadrez. Então de manhã acordávamos e era o nosso entretenimento a jogar xadrez. Depois, em Aveiro, que é a nossa cidade, descobrimos que havia um clube de xadrez e começámos a jogar. E como foi então esse primeiro contacto, já não, fora do contexto familiar? Como foi começar a jogar xadrez, a aprender e também a participação em provas? Começámos desde pequenos, éramos poucos. Em termos de meninas, no início era só eu e a minha irmã e outros rapazes mais ou menos da nossa idade. E depois começámos, o clube já era também virado para a competição, começámos por jogar algumas provas, distrital de jovens, depois nacional. Foi um percurso muito natural, como nós gostávamos de jogar e jogávamos, começámos a competir. E essa competição fora do seu contexto já familiar, nesse caso também da própria cidade, foi fácil para si chegar a esses palcos competitivos e ver novos jovens? Porque muitos dos nossos convidados vão também falando dessa experiência que é jogar xadrez e conhecer também novas culturas, novas pessoas. Sim, apesar do xadrez não ser um meio muito grande, era muito engraçado porque nós, jogando uma prova, jogando outra, começámos a ter amigos, tanto a nível distrital como a nível nacional. Então às vezes íamos jogar uma prova e já sabíamos que íamos ver os amigos de xadrez, o que era uma felicidade. Não só jogar xadrez em si, que é algo que traz muita satisfação, é isso que nos move, mas também a parte fora xadrez também é muito importante, e ainda é. A Susana falou aí de um aspecto importante, a competição. Eh, Depois de um primeiro momento de aprendizagem, a Susana enveredou pela competição, onde ainda se mantém, ainda é uma xadrezista ativa e a competir, e começaram a surgir também os primeiros resultados de relevo, dignos de nota. Como é que foi alcançar então esses resultados? Foi fruto do acaso? Foi muito trabalho? Acho que é um bocadinho as 2 coisas, mais trabalho, mas também em termos os resultados foram mais a nível, feminino e, eu lembro-me do primeiro nacional de jovens que joguei, feminino, sub-10, até na altura foi nos Açores, foi toda uma experiência e, foi um primeiro embate porque não estava habituada a jogar contra outras meninas de todo o país e acabou por correr bem, foi um segundo lugar, mas já foi há, há muito tempo, foi assim algo, aí foi um bocadinho inesperado. Depois a partir daí começou-se a perceber também o nível, começámos a conhecer as pessoas, um bocadinho diferente. E, entretanto, começou também a subir a nível dos escalões, onde ia competindo, o natural avanço da idade, mas também a nível competitivo, também foi alcançando ainda resultados ainda mais satisfatórios, dignos de relevo, provas nacionais e também provas internacionais. Sim, joguei, já quando era sub-20, joguei 2 mundiais de xadrez, um na Argentina e outro na Polónia, e é uma experiência que realmente
Eu acredito que só a jogar xadrez é que a pessoa melhora. Então jogar xadrez noutro nível, a um nível mundial, é incrível. Foi fácil essa Eh, ambientação a esses dois contextos? Não foi muito fácil. Houve um dos. Porque estamos a jogar também noutro contexto que nem, não é a nível nacional, portanto, apesar do xadrez ser uma linguagem universal e falarmos todos através do tabuleiro, houve um dos torneios que não começou muito bem, depois também estamos longe de casa, longe de família, treinadores, de um ambiente mais simpático, mas depois os resultados, tendo calma, ensino jogo a jogo, as coisas depois acabaram por se compor. E, portanto, essa experiência internacional também foi para si importante. Foi. Entrou na universidade e abandonou o xadrez ou continuou no xadrez? Tentei sempre jogar. Houve alturas em que realmente joguei menos, porque a exigência da universidade assim o exigia. Recordo-me que houve um torneio que foi a 200 metros da minha casa, e na altura um torneio de lentas, que eu não pude participar porque tinha exames na universidade, e ficou-me sempre marcado que era um torneio que eu gostaria mesmo de jogar, mas há prioridades e pronto. Mas tentei sempre conciliar, quando dava aos fins de semana ou férias, de jogar xadrez. E, entretanto, acabou o percurso, pelo menos a primeira etapa no percurso académico, a licenciatura. A Susana é investigadora, está também ligada ao mundo da investigação, mas continua a jogar. Sim, continuo. Ainda continua motivada e com E cada vez interesse. mais. Um dos grandes benefícios do xadrez, e é uma coisa que se diz e que realmente é verdade, o xadrez é para todas as idades, e acredito sempre que há sempre uma margem de evolução grande. Portanto, sim, estou motivada e acredito que ainda possam surgir também bons resultados. E continua a competir. Sim, neste momento, na época passada joguei pelo Dias Ferreira na terceira divisão, e só não joguei um dos jogos, e continuo, sim. Quando há torneios de lentas não é tão comum, porque isso aí realmente já ocupa algum tempo, mas, Porque, para quem nos acompanha e não está dentro da modalidade, um torneio de lentas implica já vários jogos, que são regras já os passados ao longo de vários dias, e é preciso também disponibilidade. E era também um desses pontos. A sua profissão enquanto investigadora permite-lhe também esta liberdade para competir, ou é difícil muitas vezes conciliar? É um bocadinho difícil conciliar, especialmente estas questões realmente dos torneios, que são, por exemplo, 2 fins de semana seguidos, completamente dedicados ao xadrez. Isso fica bastante complicado para conciliar. Mas eu acredito que os jogos, por exemplo, a nível dos campeonatos nacionais, o jogo por fim de semana, um por mês ou 2 por mês, que isso aí se consegue com algum equilíbrio, se consegue fazer. Agora, claro que fica complicado para mim, por exemplo, tirar férias para jogar xadrez, por exemplo. Há outras, o descanso também, É quero fazer umas preciso viagens. também as obrigações profissionais e também os Sim. calendários. A Susana está agora ligada à secção de xadrez do Beira-Mar. Como é que surgiu esse interesse do Beira-Mar em ter a secção de xadrez? Hum, eu diria se calhar as coisas de outra forma. Eu e mais um grupo de pessoas, nomeadamente o Francisco Castro e o Eduardo Lima, queríamos fazer um clube diferente. Que já há muitos clubes, e acho que cada clube tem os seus objetivos, mas nós queríamos fazer um clube um bocadinho diferente, sempre para complementar o que existe. Então fazia sentido para nós, estando ligados a Aveiro. Eu sou aveirense, fez sentido que contactámos o Beira-Mar. E tivemos uma resposta extremamente positiva. O Beira-Mar, apesar de ser muito conhecido pelo futebol, também tem mais 13, 14 modalidades, e abraçou-nos muito bem. Nós também estamos muito motivados e tivemos uma resposta extremamente positiva do Beira-Mar. Então está a ser ótimo. Houve uma conjugação de interesses e vontades e, desde que deram a abertura oficial da secção, que atividades têm desenvolvido a nível competitivo e também para terem novos xadrezistas? Uma das coisas que nós pretendíamos era trazer mais pessoas ao xadrez, ou seja, trazer mais aveirenses ao xadrez, mais aveirenses ao Beira-Mar, e levar também o Beira-Mar aos aveirenses. Então, uma das atividades que tem sido frequente são os encontros de xadrez numa associação cultural em Aveiro, no Mercado Negro, que é todas as quartas-feiras à noite encontramos e jogamos xadrez. Nós e toda a gente que queira participar, é algo informal, não é toda a gente é bem-vinda a jogar, mesmo quem não sabe, aparece, divulgamos a modalidade, pronto. Esse foi uma das atividades.
Depois organizámos o nosso torneio, nós chamámos-lhe o torneio de apresentação, em que convidámos equipas a jogar e fizemos esse torneio no estádio municipal, ou seja, convidámos as pessoas a ir à nossa casa para nos apresentarmos, para apresentarmos o clube, o Beira-Mar e apresentarmos aos xadrez e ficarem-nos a conhecer. Depois agora também um dos nossos objetivos, lá está, como é levar o xadrez à cidade, também organizámos um torneio no bar de Rocabílio, um torneio para não federados, um bocadinho para atrair realmente pessoas que não jogam, saber o que é um torneio de xadrez, ou seja, que sabem jogar entre amigos e que tal colocámos um relógio e jogarem uns contra os outros. Foi um bocadinho esse o nosso desafio. Agora, pretendemos também fazer um torneio de lentas e, claro, o Beira-Mar este ano faz 100 anos, é o centenário do Beira-Mar, e fazer um torneio do centenário. E, portanto, a cultura do xadrez, existiam muitos clubes de xadrez na cidade de Aveiro ou, neste caso, são o único clube que existe na cidade a nível de competição e também a promover atividades para a restante comunidade? Não, existem mais clubes de xadrez, mesmo dentro da cidade, o Galitos, o Colégio Português, ou seja, são clubes que existem na cidade, que têm as suas dinâmicas e o nosso objetivo é sempre acrescentar e até criar, eventualmente no futuro, torneios em parceria, ou seja, ser sempre acrescentar, por exemplo, ver se os calendários das provas não coincidem, porque o nosso objetivo é levar os nossos jogadores aos outros torneios e que os outros jogadores venham aos nossos torneios, ou seja... Uma comunidade aberta para todos. Claro, ou seja, acredito que no xadrez há muito como não é um meio, é um meio relativamente pequeno, se estamos, é normal haver este tipo, acho eu, de cooperações, nós vamos jogar os vossos torneios, vocês vêm jogar os nossos, é normal. Acrescentar sempre É mais somar, claro. ao tabuleiro. Claro. E qual foi a receptividade da comunidade? Falou que tem alguns espaços onde efetivamente desenvolvem atividades. A receptividade tem sido boa? Tem havido abertura e interesse? As pessoas param, olham para o tabuleiro e querem jogar? Sim, tem sido ótimo, tem sido uma grande surpresa. Nós estamos muito contentes por pertencer à família do Beira-Mar. É um clube que também é o clube da cidade, é um clube que quer estar próximo das pessoas, da comunidade aveirense, dos seus sócios. Ou seja, quando nós dizemos que somos do Beira-Mar, temos sido extremamente bem acolhidos, no fundo, nas nossas atividades, nos nossos torneios. Ou seja, há muitas pessoas que dizem: é do Beira-Mar, claro que sim, façam, eu já pratiquei atletismo, eu já estou de alguma forma ligada ao clube da cidade. E depois também, como o nosso objetivo é levar o xadrez também para os aveirenses, que às vezes há muita gente que diz: adoro jogar, mas tenho um bocadinho de receio, ou nunca... Pronto, experimentem, venham. E acho que temos conseguido divulgar o xadrez assim dessa forma. Ligado ao Beira-Mar tem sido ótimo. E outros clubes, não só de Aveiro, mas por exemplo aqui da região do Douro, Tâmega e Sousa, também poderiam seguir esse exemplo? Acha que seria proveitoso para os clubes? Sim, claro que sim. Acho que a partir do momento em que um clube está enraizado numa cidade ou numa região, acho que isso aí dá logo um certo suporte para depois poderem ser organizadas provas e até as pessoas têm a ideia: ok, é do Beira-Mar, já conheço alguém, já conheci, já pratiquei, e acho que isso aí pode ser extrapolado para todos os clubes e acho que é muito benéfico. Às vezes os clubes que têm não são só apenas, são conhecidos por uma modalidade, ok, mas também têm abertura para isso. Eu incentivo qualquer pessoa que eu queira fazer. Um aspecto sempre importante é a vertente financeira, porque todas as modalidades têm um custo. Neste caso, o xadrez em si é uma modalidade cara, a nível financeiro implica enormes encargos, ou é perfeitamente comportável com a realidade, digamos, com menos recursos? Eu acredito que... Eu gosto muito de jogar xadrez e acredito que jogar xadrez tem inúmeras vantagens e uma dessas é ser uma modalidade simples, ou seja, para jogar xadrez basta ter no fundo um tabuleiro e qualquer sítio tem mesas e cadeiras e podemos jogar. Por isso eu creio que não é preciso investir muito em campos, infraestruturas, que é assim uma coisa relativamente simples, comparando com, claro, Outras com modalidades. sim. A Susana também tem uma ligação ao meio universitário. Na Universidade de Aveiro há também uma associação académica que já com uma tradição no xadrez e uma dessas atividades foi também a promoção de torneios online neste período de pandemia.
Foi uma atividade que também despertou mais interesse para o xadrez na própria comunidade académica da Universidade de Aveiro e vos trouxe também, ou vos ajudou a consolidar este projeto da secção de xadrez do Beira-Mar? Sim, também. Ou seja, eu já pertencia ao núcleo de xadrez da Universidade de Aveiro, agora como coordenadora, quando andava a tirar mestrado, agora sou vocal. Acho que os mais novos também devem ter uma palavra a dizer e dinamizar as atividades. E sim, nós decidimos fazer na altura um circuito, o A, Universidade de Aveiro Warriors, e isso aí trouxe muitos participantes. Nós já sabemos que à quarta-feira, ou quarta-feira à noite, havia os torneios de xadrez da universidade e realmente houve universitários que nós aconselhávamos realmente a jogarem. Claro, isto mais numa fase de pandemia, de confinamento, em que não era bem possível jogar de forma presencial. Então alguns realmente passaram a jogar depois o presencial e estão também connosco. Ou seja, para nós, eu, Beira-Mar, o mais importante é ter as pessoas a jogar e ter as pessoas divertidas e ser um gosto e fazer sentido. Se é pelo Beira-Mar, se é por outro clube qualquer, isso, porque às vezes dá esse passo para a competição. Se a pessoa assim o entender, passar para a parte federada ou de competição, aí é que é um passo às vezes um bocadinho mais complicado. O nível é diferente, a exigência também Sim, sim. é diferente. Falou aí numa parte da diversão. Diverte-se a jogar xadrez? Muito, muito. Acho que se não me divertisse, não jogava, por exemplo, torneios de lentas, em que um jogo demora 3, 4 horas. Gosto muito, são inúmeras as possibilidades, gosto muito. E nos mais novos, a Susana já passou por várias provas, tem também já uma experiência acumulada. Os mais novos, aqueles que entram consigo no mundo do xadrez, também sente neles esse espírito de diversão. Sim, eu acho que faz sentido ou seja, apesar do xadrez, apesar não de ser uma das vantagens do xadrez, trazer bons valores, saber aceitar a derrota, pensar na melhor possibilidade, ver onde é que nos enganamos, aceitar o erro, portarmos-nos bem no tabuleiro, ou seja, traz uma ajuda na parte da concentração, claro, todos esses fatores que já são conhecidos sobre o xadrez. Mas acredito também que ver os miúdos a jogar e às vezes a intensidade dos meninos a jogar acho que é ótima e eu sinto que muitos deles quando jogam sentem isso. Depois, claro que há uma parte também de competição, de pressão, que isso aí também é preciso professores e pais também mediarem um bocadinho as coisas. Mas acredito que se as pessoas se divertirem, se praticarem, se estudarem, que depois os resultados vão aparecer. Às vezes quer-se logo resultados, às vezes as coisas não são bem assim. A Susana tem um percurso já de 3 décadas no xadrez, que vai Quase. atravessando. Falou aí a parte também do estudar, não é? O xadrez não é apenas talento, é preciso estudar muito. A Susana estudou e continua a estudar. Continuo a estudar, estudei e continuo a estudar. Às vezes não tanto quanto desejaria, por causa das questões de tempo, mas sim, continuo a estudar o xadrez. Há imensas coisas para saber, ou seja, apesar de já jogar há muito tempo, há muitos conceitos que eu ainda aprendo todas as semanas e que eu tento aplicar em jogos, por isso, sim. E ao longo deste seu percurso, teve alguma xadrezista ou algum xadrezista que visse como um modelo, um ídolo? Hum, Acho que, ou seja, às vezes é um bocadinho complicado colocar a questão como ídolos, porque às vezes os percursos das pessoas são diferentes e às vezes a dedicação que puderam dar ao xadrez também foi diferente, mas claro que pensar numa Judite Polgar, que conseguiu estar, que foi ainda hoje em dia é das melhores xadrezistas de sempre, é claro que os jogos dela ao mais alto nível são incríveis. E falando de xadrez e nestes períodos, é impossível não falarmos do Gambito de Dama, que foi uma série muito popular inspirada numa obra já com alguns anos. Não sei se acompanhou o fenómeno, como todos, mas revê-se em algumas daquelas situações, porque no fundo é o papel de uma mulher e também iríamos terminar por aqui esta nossa viagem pelo mundo do xadrez. A Susana, enquanto xadrezista, sente que ainda há uma dificuldade de as jovens, depois de uma determinada idade, se dedicarem ao xadrez. Sim, a verdade é que nós mulheres somos poucas, ou seja, a nível mundial, segundo os números da Federação Internacional de Xadrez, são cerca de das pessoas que estão filiadas a nível mundial, são cerca de 15% são mulheres, que é um número relativamente baixo.
E sim, realmente, ir jogar um torneio de xadrez e ser a única mulher é algo que causa um bocadinho de desconforto. Ou mulher ou mais criança, às vezes é um bocadinho complicado, esse tipo de gestão. Por isso acredito que, pelo menos neste momento, que provas femininas ou prémios femininos que consigam incentivar um bocadinho à participação. Depois também acho que há uma questão muito cultural também, ou de sociedade, em que não é muito comum, falando de adolescentes ou de mulheres e senhoras terem um hobby, terem uma ocupação, parece que ainda não é assim algo muito natural. E eu acredito que um dia será e que os números fiquem mais equilibrados e que o nível também suba, claro. E, portanto, também podermos ter as nossas grandes mestres. Claro, claro. Susana, a maior das sortes e os sucessos para o Beira-Mar, na secção de xadrez, os parabéns pelo centenário, assim também o agradecimento por estar cá, para partilhar connosco um pouco do seu percurso no xadrez, e assim que nos acompanha no Checkmate, como sempre, quinzenalmente, o xadrez em destaque aqui no Novo Canal. Novo Canal. Sempre Novon, sempre seu.